Bom dia, povo do Enem. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre, professor de História. Vamos falar sobre o Brasil República, dando continuidade aos nossos vídeos. Sou coordenador do curso pré-vestibular comunitário pela Educafra aqui no bairro São Roque, no município de Queimados. Dando continuidade, ajudando o pessoal do Enem, que vai fazer a prova do Enem agora no princípio do ano de 2021. Vamos ficar atento. Deve ser cobrado esses governos de Brasil República, principalmente esses governos que são semelhantes de características que esses governos que eu estou falando anteriormente, principalmente hoje de Jânio Quadros. Jânio Quadros, ele foi governador de São Paulo, foi prefeito de São Paulo, foi deputado federal, foi vereador, ele ganhou a eleição por mais de 3 milhões de votos. Em segundo lugar foi o Marechal Lott, que foi ministro da Guerra do Juscelino Kubitschek. Em terceiro lugar ficou Adhemar de Barros, que também foi governador de São Paulo, que tinha como slogan o famoso político rouba mais faz. Para você ver como é que já era o nível da nossa república. Esse governo do Jânio Quadros, ele vai ter período curto, ele vai de 31 de janeiro de 1961 até 25 de agosto de 1961, ou seja, são 7 meses de governo, um governo bem problemático, com cheiro de golpe militar novamente. Então vamos embora. Em defesa da moral, da ética e dos bons costumes, né, foi para isso que ele veio. Vamos começar a proibir as rinhas de galo no Brasil, ou seja, as rinhas de galo já incomodavam naquela época, então incomodava as elites, né, a igreja, os conservadores. Então, proibição da rinha de galos, proibição dos lanças-perfume nos bailes de carnaval, galera. Já rolava o lança-perfume à vontade nos bailes de carnaval há muito tempo e agora pum, mandou suspender, está proibido. Agora quem for pego vai preso. Ou seja, não ia, é uma coisa bem complexa. E também proibiu o uso de biquíni em lugares públicos e movimentos televisionados, ou seja, a mulher não poderia aparecer em momento nenhum de biquíni, nem na praia, nem em qualquer lugar público, e menos ainda na televisão, né? Televisão aberta, as famílias conservadoras tradicionais religiosas não poderiam ver aquelas mulheres semi-nuas, né, nas televisões. Então ele mandou proibir, agora está proibido. Quem colocar isso no ar vai ser chamado a explicar tal situação. Tudo em nome da moralidade, ou seja, o concurso de Miss Brasil aqui vai ser suspenso devido a essa ação do governo federal. Porém, controversamente, ele regulamentou o jogo de carteado, galera. Ou seja, carteado está liberado. Briga de galo não pode, lança-perfume não pode, mas jogo de carteado valendo dinheiro pode. Legal, vamos que vamos. Então, é uma coisa que ele criou para os índios, né? Criou o Parque Nacional do Xingu, foi a primeira reserva indígena do Brasil. Isso foi um lado positivo do governo Jânio Quadros. Os índios agradeceram que, sabe lá quando iria acontecer um assunto desse, né? Era cobrança dos índios, nada é dado, tudo é conquistado, como já falei em outros vídeos. Então, através de muita luta, os índios ainda continuam lutando, principalmente nesse governo atual, por melhorias, por condições melhores de vida, por mais terras para eles conseguirem viver de uma forma adequada e com qualidade de vida. E então ele criou esse Parque Nacional do Xingu. O que estava acontecendo no mundo? A Guerra Fria estava rolando, né? E o governo Jânio Quadros teve mais uma contradição. O que foi, professor? Engraçado, o Brasil era alinhado dos Estados Unidos, porém, ele começou a ter uma política, entre aspas, de conversa com os governos socialistas, né? A Revolução Cubana tá tirando o Batista lá em Cuba e tá vindo o pessoal do Fidel Castro com Che Guevara. Então a preocupação dos Estados Unidos com a América Latina é em relação ao avanço do comunismo na América Latina. E o Jânio Quadros, tipo assim, depois eu vou desenrolar com os Estados Unidos. Eu vou fazer comércio com esse pessoal também.
Só que os Estados Unidos não vai gostar das medidas que o governo Jânio Quadros está sendo tomado, principalmente a ala conservadora dos militares, o pessoal lá da ESG que eu falei. Esse pessoal vai ficar totalmente chateado com essa tomada de medida do governo Jânio Quadros. E depois, ainda para completar os quadros dessa insatisfação dos militares e do conservadorismo e da Igreja Católica, que era contra o comunismo, né, ele vai arcar com os acordos diplomáticos com a União Soviética, com a China, e principalmente com a China, porque ele mandou o vice-presidente João Goulart lá para a China para manter relações exteriores com a China. João Goulart estava lá negociando o lado comercial do Brasil com a China. E o pior, né? O governo Jânio Quadros foi contrário à invasão da Baía dos Porcos, lá em Cuba. Ou seja, ele tomou uma posição contrária ao imperialismo norte-americano, sendo ele do governo Juscelino, do governo Jânio Quadros, consolidado e fechado com o governo norte-americano, de alinhamento ideológico norte-americano. Contudo, com toda essa contradição, o Brasil vai entrar numa crise, né? Vai ter que pegar dinheiro com o FMI, né? A política externa do empréstimo com o FMI vai pegar mais de 3 milhões de dólares. O FMI vai emprestar, é óbvio que ele quer ganhar dinheiro, porém ele vai querer, o FMI vai impor restrições, ou seja, vai querer que o Brasil desvalorize a moeda, desvalorize os créditos para os microempreendedores, ou seja, o povo vai pagar o pato, a carestia vai aumentar, o pão vai aumentar, tudo vai aumentar no supermercado e o governo Jânio Quadros vai ficar muito enrolado, principalmente com os setores conservadores, com a igreja, com os militares golpistas lá da ESG, que estão já por aqui com o governo Jânio Quadros. E nada ruim que não possa piorar, o ministro da Economia de Cuba, Che Guevara, vem aqui ao Brasil fazer uma visita a Brasília, e o Jânio Quadros condecora Che Guevara com a medalha da Ordem do Cruzeiro do Sul, a maior medalha de ordem a um ministro de outro país. Ou seja, ele condecorou um comunista, um ministro da Economia comunista, parceiro de Cuba, parceiro de Fidel Castro aqui no Brasil. Isso vai ser a gota d'água. A igreja vai ficar revoltada, os militares vão ficar revoltados, os próprios norte-americanos, a política norte-americana, os financiadores norte-americanos vão ficar muito revoltados, muito chateados com as atitudes do governo Jânio Quadros. Então, os militares, a igreja, os setores conservadores da sociedade e parte do povo vão exigir a sua renúncia. Vai embora, chega, já fez muita coisa que não dá mais para aturar você. Vai embora, renuncia agora. Jânio Quadros, com tanta pressão externa do capital estrangeiro financeiro norte-americano e com esses setores que eu acabei de falar agora, principalmente a Igreja Católica, quando eu falo em igreja, a Igreja Católica, os militares, parte conservadora, a elite, que grande maioria votou nele, e parte do povo, que também estava chateado que a carestia, as coisas aumentaram muito no supermercado. Ou seja, ele escreveu uma carta à renúncia em 25 de agosto de 1961, parecido com a carta testemunho de Getúlio Vargas, aquela carta testemunho de antes de suicidar, ele escreveu. Então ele colocou algumas coisas, quem quiser ver no YouTube, coloque lá no YouTube ou coloque lá no Google, carta de renúncia de Jânio Quadros, 1961, para vocês lerem o conteúdo, que é uma vera semelhança de forças externas ocultas estão querendo me tirar do poder. Algumas coisas dessa forma, um vocabulário bem parecido com a carta testemunho de Getúlio Vargas. Ou seja, o Jânio Quadros ele pensou que com isso o Congresso Nacional não iria aceitar a sua renúncia e o povo sairia na rua aclamando, colocando Jânio Quadros no colo para que Jânio Quadros não renunciasse, ficasse. Ou seja, não aconteceu nem uma coisa nem outra, né?
o Congresso Nacional aceitou a sua renúncia e o povo nem aí para ele, não saiu nem meia dúzia para reivindicar o seu retorno ao poder. Ou seja, ele vai ficar isolado, ou seja, ele vai ter que ir embora. Quem vai assumir? Quem vai assumir vai ser o vice-presidente João Goulart. Aonde está João Goulart, senhoras e senhores? Está na China comunista. Ou seja, eu vou tirar um Jânio Quadros, um presidente que se posicionou também do lado socialista, comunista, com Cuba, fazendo as relações exteriores com a União Soviética, com a China, e o vice-presidente que tem que assumir está na China comunista. E agora, como fazer com que o vice assuma? Então, fica essa pergunta, fica essa incógnita. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. No próximo vídeo falaremos sobre o conturbado pequeno período do governo João Goulart e o golpe civil e militar de 1964. Ok? Muito obrigado a todos. Um bom final de semana e bons estudos.